tarde, bem-vindos à primeira edição do Clique News. A edição de hoje vai falar do acidente trágico que chocou a todos na tarde de ontem. Confira um pouco mais na reportagem a seguir. O que vem na sua cabeça quando se fala em fungos? Fizemos essa pergunta aos telespectadores e muitas das respostas foram relacionadas aos aspectos ruins dos fungos, como aspectos ruins dos alimentos, quando mofados, que é o mofo, ou aspectos relacionados a doenças, como a candidíase, que é causada por um fungo chamado Candida albicans. Mas então, o que são fungos? Fungos são organismos eucariontes, aclorofilados, heterotróficos obrigatórios, uni- ou multicelulares, que têm sua principal função serem decompositores. O que muita gente esquece na hora que se pensa sobre fungos é que eles possuem um papel importantíssimo para o planeta. Os fungos são responsáveis pela decomposição e até se associam a algumas plantas que são líquenes. E também são muito usados na indústria alimentícia, como na formação de queijos. E também, o primeiro antibiótico que foi feito surgiu a partir de um fungo, que foi o penicilina. Cientistas do laboratório Bolsonavac são responsáveis pelo desaparecimento gradual dos fungos. Aconteceu na tarde do dia de ontem, no dia 7, cientistas do laboratório Bolsonavac estavam criando um antifúngico com a parceria do governo, até que um deles deixou o becker cair no chão, deixando seu conteúdo vazar e evaporar pelo planeta. Minutos depois do ocorrido, foi notado que os fungos começaram a desaparecer do planeta. E como seria um mundo sem fungos? Um verdadeiro caos. Convidamos alguns especialistas para discutir um pouco sobre as prováveis consequências desse desaparecimento gradual dos fungos. Boa tarde, meu nome é Júlia Fernandes, eu sou bióloga e vim falar um pouco sobre como esse acontecimento impactará a medicina. Primeiramente, é importante entender a função dos fungos na medicina. Eles se apresentam tanto como problemas como soluções. Eles causam doenças como a candidíase, esporotricose, micose de uma maneira geral. Mas também são importantes medicamentos, como antibióticos, imunossupressores e estatinas. O primeiro antibiótico de ampla utilização foi a penicilina, sintetizada a partir do fungo Penicillium crisogene, um fungo pertencente ao filo Ascomycota. Essa descoberta revolucionou a medicina. Ela foi extremamente importante porque possibilitou que diversas doenças bacterianas, que muitas vezes eram mortais, pudessem ser tratadas. Por mais que a gente fale muito da penicilina como antibiótico, existem outros antibióticos que são derivados de fungos, como a cefalotina, que é derivada do fungo Cephalosporium acrimonium. E a própria Penicillium crisogene dá origem a outros antibióticos, como, por exemplo, a amoxicilina. Os tipos de antibióticos. Os antibióticos são só fúngicos? São só feitos à base de fungos? Não. Eles podem ser também feitos à base de bactérias ou até sintéticos, por exemplo. Mas a base de fungos tem uma grande importância, uma grande utilização. Mas se os fungos sumissem, quais seriam os impactos na área de saúde? As consequências. Tem um lado positivo, né? O desaparecimento de doenças causadas por fungos, mas também tem um lado negativo, o fim de remédios de extrema importância e o cessar de uma fonte inestimável de estudos. Como assim? Destrinchando um pouco mais o lado negativo, a gente pode falar da escassez de remédios. A gente pode pensar que por existirem outros antibióticos que não são derivados de fungos, os que são derivados de fungos são dispensáveis, mas não é bem assim. A gente pode ver isso por um exemplo que aconteceu no Brasil alguns anos atrás. Em 2013, 2014, a importação de penicilina foi baixa. Assim, não tinha oferta do medicamento nos hospitais. E o que pode ser observado? Que entre 2010 e 2015, a taxa de incidência de sífilis congênita quase triplicou no Brasil. Então, imagina, se o desaparecimento de um único antibiótico já causou preocupação na comunidade científica, imagina se todos os antibióticos fúngicos que são amplamente utilizados não estivessem mais à disposição. Poderia haver um colapso na área da saúde, por não conseguir mais conter algumas doenças que até então tinham tratamento. E esse rumo que estamos tomando. Ainda não sabemos, ao certo, todos os benefícios que os fungos podem nos trazer. E com a extinção desses fungos, nunca saberemos. Boa tarde, eu sou Stephanie Santiago, engenheira agrônoma, e eu gostaria de falar do desaparecimento dos fungos. Eu gostaria de destacar as micorrizas. Bem, o que são micorrizas? Micorrizas são associações entre raízes de plantas e fungos. Essa associação é mutualística, ou seja, tanto a planta quanto o fungo se beneficiam dela. O fungo ajuda a planta na absorção de nutrientes do solo e água, e a planta
fornece ao fungo açúcares provenientes da fotossíntese que ela realiza. As micorrizas, elas são geralmente divididas em endomicorrizas, que são aquelas que associadas às células das raízes das plantas, e as ectomicorrizas, que não são associadas às células. No Brasil, são mais comuns as endomicorrizas do gênero Glomeromicota, que podem ser encontradas em plantas como café, milho, soja, algodão e araucárias. Eu gostaria de salientar que as araucárias, plantas típicas do sul do Brasil, estão em processo de extinção pelo desmatamento que elas sofreram. E com o desaparecimento dos fungos, provavelmente essas plantas irão desaparecer, junto com animais que dependem exclusivamente delas, como o passarinho grimpeiro, que só se alimenta desse tipo de planta. A economia brasileira também será muito afetada, já que nós somos expoentes na exportação agrícola, principalmente de soja, café e cana-de-açúcar. A baixa na produção e exportação influenciará diretamente pequenos e grandes agricultores, além do fornecimento de redes de supermercados. A falta de produtos irá afetar diretamente a mesa do cidadão brasileiro, com a falta de produtos básicos como feijão, milho e derivados de soja. Boa tarde, meu nome é Matheus, eu sou biólogo e eu vou falar sobre a importância dos fungos na alimentação. Os fungos são de extrema importância para a alimentação, pois eles trazem muito benefício para a saúde e eles também ajudam na produção de diversos alimentos. Um deles é o pão, pois o fungo ajuda na fermentação, pois ele é inserido no fermento biológico. Ele também ajuda na produção de vinhos, na fermentação das uvas. E também ele é usado na produção de queijos, como o gorgonzola. Os fungos, eles também podem ser ingeridos na sua forma natural, como os fungos do filo Basidiomycota, que são os cogumelos champignon, e shiitake, que são um dos principais cogumelos usados na culinária. Como foi dito anteriormente, os fungos eles trazem vários benefícios para a saúde. Usando como exemplo o shiitake, ele tem vários benefícios, pois de 17% da sua massa seca corresponde a aminoácidos essenciais para o ser humano. Logo, pode ser usado na substituição na ingestão de carne vermelha. Isso ajuda na dieta de vegetarianos, veganos e de pessoas que devem diminuir a quantidade de ingestão de proteínas animais. Outros benefícios também, além disso, eles ajudam no bom funcionamento do sistema nervoso, previne o câncer, eles ajudam no controle da hipertensão arterial, atua contra a diabetes, previne trombose e ajuda no equilíbrio de peso, pois ele é muito pouco calórico. E agora que os fungos desapareceram, o que vamos fazer? O que vai acontecer? Bom, como vocês podem estar percebendo, por conta do desaparecimento deles, a produção de vinho tem abaixado muito. Por quê? Porque a gente não tem fungo para fazer a fermentação das uvas. Ou, por exemplo, o desaparecimento dos fungos ocasionou o desaparecimento dos cogumelos, que são fungos. Então, o shiitake e champignon, como foram citados anteriormente, não estão sendo achados, pois desapareceram. Isso é muito ruim para a saúde de pessoas vegetarianas ou veganas, que usam eles para substituir carnes. E também tem dificultado na produção de pães, pois os pães eles levam fermento biológico, que o principal componente do fermento biológico são fungos vivos. E a produção de queijos que contém fungos também, que são muito conhecidos, como o gorgonzola, que contém fungos, ele não está sendo mais encontrado, pois não existem mais fungos para produzi-los. Então é isso. Por favor, se cuidem e busquem maneiras alternativas na sua alimentação. Meu nome é João Pedro, eu sou biólogo, mas vamos direto ao assunto porque a situação pede urgência. Bom, fungos, manguezais e a pesca mundial. Uma relação fundamental. Para começar, vamos contextualizar. O que é um manguezal? Manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, que está sujeito ao regime das marés. Quais são as funções do manguezal? Manguezais são fábricas de vida. São um dos ambientes mais produtivos de todo o planeta. Cerca de 3/4 de todas as espécies de interesse econômico passam alguma fase de seu ciclo de vida no manguezal. Dentre as suas inúmeras funções, ele é um grande supermercado da zona costeira, atua como berçário da vida marinha, guardião da costa, sendo um importante agente anti-erosivo, um filtro biológico no ciclo de nitrogênio, fósforo e carbono, e na produção de recursos animais e vegetais, de suma importância para as comunidades costeiras que dependem desses recursos para a sua sobrevivência. Bom, aqui eu apresento para vocês um pouco sobre o ecossistema, a ictiomassa, temos também os pescadores caiçaras e um pouco da biodiversidade. E os fungos sumiram. E agora? Os fungos
como eu disse, como está sinalizado, são heróis da decomposição. O manguezal, em condições normais, abriga uma grande comunidade microscópica que é fundamental para a dinâmica desse ambiente, principalmente sapróbios, os filos Ascomycota e Basismycota, ou seja, os fungos que possuem hifa septada, atuam na decomposição da matéria orgânica e na ciclagem do nutriente, sendo importantíssimos para o equilíbrio desse ecossistema. Aqui, como podemos ver, temos alguns fungos do filo Ascomycota, do gênero Aspergillus e também Penicillium. Aqui nessa outra imagem, podemos ver o substrato do manguezal, rico em matéria orgânica, que também pode ser chamada de serrapilheira. Como vemos aqui, que são restos de folhas, propágulos, biomassa, fitomassa e necromassa. Bom, de forma simples, esses dois quadros representam muito bem a importância dos fungos nesse ecossistema, que é um importante mantenedor e provedor da biodiversidade. Essas folhas aqui que caem, que geralmente ninguém dá a menor bola, serão compostas por fungos e detritos, assim tornando-se uma sopa altamente nutritiva, que sustentará a base da cadeia alimentar. Portanto, tirou os fungos do solo, tirou alimentos detritívoros, você afeta toda a cadeia alimentar até chegar ao próprio homem, como indica aqui esse pequeno quadro. Bom, e agora? Quais são as consequências desse impacto nesse ecossistema? Veremos então o colapso da sociedade como a conhecemos. O manguezal impactado, nutrientes não conseguem subir ao longo da cadeia, temos uma drástica diminuição das populações de peixe e outras espécies ao redor do mundo. Logo, chegaremos ao verdadeiro fim da linha. Como consequência, teremos uma grave crise econômica mundial. A pesca gira em torno de 401 bilhões de dólares por ano e emprega cerca de 60 milhões de pessoas ao redor do mundo. Como consequência do fim dessa atividade, teremos um sério agravamento em problemas socioeconômicos, como a fome e a pobreza. Detalhe, em países em desenvolvimento, como o Brasil, o peixe acaba sendo a principal fonte de proteína. Então, ao acabarmos com essa fonte de alimento, temos grandes impactos não apenas nas populações que necessitam sobreviver, ou seja, as comunidades costeiras, mas como também das populações também que vivem em grandes centros urbanos. E por fim, teremos também a extinção da biodiversidade. Ao impactarmos um ecossistema importante como o manguezal com o desaparecimento dos fungos, toda aquela matéria orgânica que é de suma importância para a cadeia alimentar vai ficar acumulada e não será utilizada. Portanto, podemos não ver apenas nas populações de peixe, mas também de aves, crustáceos e mamíferos, também uma severa diminuição. E isso não se limita apenas ao manguezal. Os fungos também são importantes em outros ecossistemas. Florestas tropicais, como a Amazônia, vemos também a caatinga, savana, os fungos estão presentes e têm um papel ecológico. Portanto, é com muita tristeza e com muita preocupação que, depois de tantos anos lutando pela conservação e preservação desse ambiente, ver tudo ir por água abaixo devido à ação de delinquentes ambientais que representam interesses políticos e econômicos e que são blindados pela impunidade, é estarrecedor. Na iminência dessa catástrofe global, eu posso afirmar com certeza, meus caros telespectadores, a natureza não se protege, ela se vinga. Portanto, protejam-se. Virão anos difíceis pela frente. Uma boa tarde para todos. Depois dessa incrível explicação sobre as consequências do desaparecimento dos fungos, chamamos agora o repórter Jubileu, que está cobrindo ao vivo o desaparecimento dos fungos. É com você, Jubileu. Muito obrigado, Beatriz. Boa tarde. Nós estamos aqui com o Astolfo, que é um dos exemplos das pessoas que vem sofrendo muito com o desaparecimento dos fungos. Ele tem uma doença bacteriana que acaba afetando o cérebro, mas não tem conseguido remédios para o seu tratamento por conta dessa catástrofe. Astolfo, você poderia falar um pouco para a gente sobre a sua situação? Caraca, cara, eu não consigo abrir esse... É comigo? Comigo? A doença A doença. É sobre a doença. Ah, a doença, que susto, cara. Não, é que tem a doença, o nome dela é TikTok monstruosa, não sei se você conhece. É a doença aí que mexe com a minha cabeça, que não sei se você sabe, tem umas dancinhas do TikTok, de um aplicativo aí, que eu faço do nada, com uns espasmos aí, eu nem sei porquê. Eu não consigo nem te mostrar porque é natural, é do nada. E eu não tô conseguindo tratar porque sumiu esses negócios de fungo aí, eu nem conheço esses negócios de fungo, sabe? Do nada. Aí do nada eu... Foi mal, cara. Me perdoa. É que é do nada, mano. Eu não consigo segurar, mano. É do nada. Me desculpa.
Como vocês puderam ver, gente, essa doença é muito perigosa. E tomara que ele se cuide, né? Vai ficar tudo bem. Então, gente, tome cuidado, pois o desaparecimento dos fungos é muito... Corta!